O príncipe tinha tudo. Palácios para todas as estações, criados atendendo a seus menores desejos, a comida mais requintada, as mulheres mais belas, entretenimento sem fim. Seu pai havia construído um mundo inteiro projetado com um único propósito: manter seu filho feliz, distraído e protegido de tudo que pudesse perturbar sua existência perfeita. Mas em 4 jornadas secretas, para além dos muros do palácio, o príncipe Siddhartha Gautama viu o que seu pai lhe havia escondido. Um velho, curvado e trêmulo. Um doente contorcendo-se de dor. Um cadáver sendo levado para a cremação. E, finalmente, um asceta errante, pobre e sem lar, mas de alguma forma em paz. Essas 4 cenas destruíram seu mundo. Tudo o que ele considerava real, sólido, permanente, revelou-se temporário, frágil, fadado ao fracasso. Sua esposa, seu filho, seus prazeres, seu próprio corpo, tudo se desintegrava a cada instante, caminhando para o mesmo fim daquele cadáver na pira funerária. Naquela noite, aos 29 anos, Siddhartha abandonou tudo. Deu um beijo de despedida em sua esposa adormecida e em seu filho pequeno, saiu do palácio e desapareceu na floresta. Ele não retornaria por 6 anos. E quando retornasse, não seria mais um príncipe. Seria o Buda, o iluminado, portador de um conhecimento que transformaria a maneira como milhões de pessoas entendiam a própria existência. Mas o despertar não foi fácil. Entre deixar o palácio e sentar-se sob a árvore Bodhi, passaram-se anos de brutal autonegação, tortura física, quase morte por inanição e o desmantelamento sistemático de todas as crenças que ele já tivera sobre quem e o que ele era. Ele precisava morrer completamente antes de poder despertar. Esta não é uma história sobre religião. É a história de um homem que fez a pergunta mais fundamental que qualquer ser humano pode fazer: por que sofremos? E então se recusou a aceitar respostas fáceis, mentiras reconfortantes ou sabedoria herdada. Ele partiu em busca da verdade com uma implacabilidade que quase o matou. O que ele descobriu não foi um sistema de crenças ou um conjunto de regras. Foi um mapa da consciência humana. Uma descrição precisa de como o sofrimento é criado na mente e como ele pode ser eliminado. 25 séculos depois, a neurociência confirma o que Buda descobriu através da observação direta de sua própria mente. O eu que pensamos ser não existe da maneira como imaginamos. O sofrimento não provém de circunstâncias externas, mas de como nos relacionamos com essas circunstâncias. E a paz é possível, não através do acúmulo de experiências agradáveis ou da eliminação das desagradáveis, mas sim através da compreensão da natureza da própria experiência. O que se segue é a jornada do palácio, a iluminação, da confusão à clareza, da ilusão de um eu sólido, a liberdade de ver as coisas como realmente são. Foi assim que um homem encontrou a paz interior ao perder tudo o que pensava ser. A gaiola de ouro. O reino de Kapilavastu situava-se perto das montanhas do Himalaia, no que é hoje o Nepal, por volta de 563 a.C. O rei Suddhodana governou-o bem, mantendo a prosperidade através de uma diplomacia cuidadosa, com reinos maiores que poderiam ter engolido seu pequeno estado. Ele tinha tudo o que um rei poderia desejar, exceto um herdeiro. Quando sua esposa Maya finalmente engravidou, o reino celebrou. Mas 7 dias após dar à luz Siddhartha, Maya morreu. O rei ficou devastado. Essa criança lhe custara a mulher que amava. Ele faria de tudo para que o menino jamais sofresse como ele estava sofrendo. Um sábio errante chamado Asita visitou o palácio para ver o príncipe recém-nascido. Ele examinou a criança e chorou. O rei entrou em pânico. Estaria a criança amaldiçoada? Asita explicou suas lágrimas de outra forma. O menino carregava as marcas de um grande rei ou de um grande mestre espiritual. Se ele visse sofrimento,
renunciaria ao mundo e se tornaria um sábio iluminado. Mas a Sita chorava por si mesmo, não pela criança. Ele era velho demais para viver o suficiente para ouvir os ensinamentos que aquele ser um dia ofereceria. O rei ouviu apenas uma coisa. Se seu filho visse sofrimento, abandonaria o reino. Isso não poderia acontecer. Suddhodana já havia perdido a esposa. Não deixaria que seu filho e herdeiro fosse vítima de alguma fantasia espiritual. Ele se certificaria de que Siddhartha jamais se deparasse com algo perturbador o suficiente para fazê-lo questionar a existência. O projeto absorveu o rei. Ele construiu 3 palácios para diferentes estações do ano, cada um mais magnífico que o anterior. Contratou jovens, saudáveis e belos funcionários. Qualquer pessoa idosa, doente ou incapacitada era proibida de entrar nos jardins. Folhas mortas eram removidas antes mesmo que o príncipe as visse. Flores murchas eram imediatamente substituídas. Quando o príncipe caminhava pelos jardins, servos corriam à frente, removendo tudo que pudesse sugerir impermanência ou decadência. Siddhartha cresceu num mundo de prazeres. Aprendeu artes marciais, filosofia, música e poesia. Casou-se com sua prima Yasodhara, uma mulher de grande beleza e inteligência. Tinha acesso a todo tipo de entretenimento e luxo. Seu pai garantia que nada lhe faltasse. Mas a proteção também era uma prisão. Siddhartha sabia que algo estava errado. O mundo que seu pai lhe mostrara era perfeito demais. Controlado demais. A vida real não podia ser tão meticulosamente administrada. Os olhos dos servos revelavam algo que eles não expressavam. Quando ele fazia perguntas sobre o mundo além do palácio, as respostas eram evasivas e incompletas. Uma profunda inquietação cresceu dentro dele. Ele tinha tudo o que alguém poderia desejar, mas não sentia nada além de uma vaga insatisfação, a sensação de que sua vida era irreal, de que estava vivendo dias sem significado, como se estivesse sonâmbulo. Os prazeres que deveriam tê-lo satisfeito pareciam vazios. As conquistas que deveriam lhe dar orgulho pareciam vazias. Esta é a primeira nobre verdade que surge em sua vida antes mesmo de ele ter palavras para expressá-la. Dukkha, geralmente traduzida como sofrimento, mas que significa algo mais próximo de uma insatisfação generalizada. Mesmo quando nada está ativamente errado, algo parece fundamentalmente incompleto na existência. O prazer se esvai. A conquista perde o sentido. Conseguimos o que queremos e descobrimos que não nos proporciona o que esperávamos. Siddhartha sentiu isso profundamente. Ele havia vencido completamente o jogo da vida. Tinha tudo o que a sociedade prometia que o faria feliz. E sentia-se morto por dentro. Os 4 mensageiros. Aos 29 anos, Siddhartha convenceu seu cocheiro Shana a levá-lo para a cidade. Seu pai soube do plano e ordenou que as ruas fossem limpas de qualquer coisa desagradável. Mas você não pode controlar tudo. A realidade sempre encontra um jeito de se impor. Naquela primeira jornada, eles encontraram um velho. Não idoso no sentido digno, mas verdadeiramente velho, decrépito, com o corpo desabando sob o peso dos anos. Siddhartha olhou para ele em choque. Ele nunca tinha visto o envelhecimento antes. Perguntou a Channa o que havia de errado com o homem. Não há nada de errado, meu senhor. Ele é idoso. Isso acontece com todos que vivem o suficiente. Todo mundo? Até eu? Sim, meu senhor. Todos. A segunda jornada os levou a encontrar um homem doente, coberto de feridas, gemendo de dor. Siddhartha voltou-se novamente para Channa, confuso. Isso também era normal, aprendeu ele. Os corpos se deterioram. Doenças acontecem. Nenhuma riqueza ou privilégio garante imunidade. A terceira viagem mostrou-lhe um cadáver sendo levado para o crematório. A família chorando atrás dele. Morte.
o fato final que a elaborada construção de seu pai tentara esconder. Todas as pessoas que ele conhecera, todos que ele amara, ele próprio, teriam um fim assim. Um corpo numa pira, reduzido a cinzas. Esses 3 encontros destruíram toda a sua visão de mundo. Tudo o que ele considerava sólido revelou-se temporário. Todos os relacionamentos estavam fadados a terminar em separação. Seu corpo, que lhe parecia tão permanente, tão essencialmente ele, já estava morrendo. Vinha morrendo desde o nascimento. O impacto psicológico foi devastador. Imagine viver a vida inteira acreditando que a realidade funcionava de uma maneira, e então descobrir que funciona de forma completamente diferente. Tudo em que você baseou sua vida era uma mentira. Não uma mentira maliciosa, mas uma mentira mesmo assim. O chão sumiu debaixo dos seus pés. A 4ª jornada trouxe um choque de outro tipo. Ele viu um sadhu, um asceta errante, alguém que havia renunciado a tudo, que não possuía nada, que vivia à margem da sociedade. Mas ao contrário do velho, do doente e do cadáver, essa pessoa irradiava algo que Siddhartha reconheceu. Paz. Paz verdadeira, não a satisfação fabricada do palácio, mas uma equanimidade genuína. O sadhu não possuía nada. Mesmo assim, parecia livre de uma forma que Siddhartha, com todos os seus bens e prazeres, jamais experimentara. Isso sugeria algo profundo. Talvez a paz não venha de um arranjo perfeito das circunstâncias externas. Talvez ela venha de uma transformação interna que nos torna independentes das circunstâncias. Naquela noite, Siddhartha não conseguiu dormir. Sua esposa e filho estavam deitados ao seu lado. Ele os amava. Mas o amor não podia protegê-los do envelhecimento, da doença, da morte. Nada podia. A elaborada construção de seu pai havia falhado. Não se pode contornar os fatos fundamentais da existência com muros de palácio. Ele percebeu que tinha uma escolha. Podia ficar, fingir que não tinha visto o que vira. Viver o resto da vida confortavelmente enquanto reprimia a consciência de que tudo era temporário. Tudo estava chegando ao fim. Ou podia fazer o que o sadhu fizera. Deixar tudo para trás. Ir em busca de uma resposta para o problema do sofrimento, se é que existia alguma. Antes do amanhecer, ele se levantou. Foi até o quarto onde sua esposa dormia com o filho recém-nascido, Rahula. Queria acordá-los, se despedir, explicar a situação, mas sabia que se o fizesse, não conseguiria ir embora. Então, olhou para eles uma última vez, virou-se e saiu. Esse momento, chamado de grande partida, é frequentemente romantizado na tradição budista. Mas pense no que ele realmente significou. Ele abandonou sua esposa e seu filho pequeno. Da perspectiva deles, ele simplesmente desapareceu uma noite sem explicação. Sua esposa acordou e descobriu que o marido havia sumido e seu filho, que estava órfão de pai. Isso não foi nobre, foi cruel. Mas Siddhartha compreendeu algo que o impulsionou para a frente, apesar da crueldade. A menos que encontrasse uma resposta para o sofrimento, seu amor por eles seria inútil. Eles sofreriam. Ele sofreria, todos sofrem. O amor não impede o sofrimento. Ele o amplifica, porque você sofre ao ver aqueles que ama sofrerem. Então ele partiu em busca de uma solução, sabendo que talvez nunca retornasse, sabendo que poderia fracassar, sabendo que estava escolhendo uma busca provavelmente fútil em vez de uma conexão humana definitiva. Essa é a crueldade necessária para o questionamento radical. É preciso estar disposto a abandonar tudo, inclusive as pessoas que você ama, inclusive seu próprio conforto, para buscar a verdade aonde quer que ela leve. A maioria das pessoas não consegue fazer isso, e nem deveria. Mas sem essa disposição, certos tipos de conhecimento permanecem para sempre inacessíveis. O caminho da negação. Siddhartha cortou os cabelos com a própria espada.
Trocou suas vestes de seda pelas roupas rústicas de um mendigo e partiu em busca de mestres que pudessem ter as respostas. Sua primeira parada foi com Alara Kalama, um mestre de meditação famoso em toda a região. Kalama ensinava meditação sem forma, técnicas para dissolver a consciência ordinária em estados de profunda paz. Siddhartha provou ser um aluno excepcional. Em poucos meses, dominou tudo a ensinar o que Kalama podia ensinar, alcançando estados meditativos chamados jhanas, onde a atividade mental ordinária cessa e a consciência repousa em profunda tranquilidade. Esses estados eram extraordinários. Toda a cogitação mental que normalmente preenche a consciência, o planejamento, a preocupação, as lembranças, as fantasias, simplesmente cessavam. O que restava era pura consciência, uma consciência sem conteúdo, uma paz que transcendia tudo o que ele já havia experimentado. Nesses estados, não havia sofrimento. Mas, ao sair da meditação, o sofrimento retornava. A paz era temporária, dependente da manutenção de condições específicas. Essa não era a resposta. Era apenas uma forma muito eficaz de fuga, como os palácios de seu pai. Porém, interna em vez de externa. Ele deixou Kalama e encontrou outro mestre, o Dak Rapyupaka Remaputa, que ensinava estados meditativos ainda mais sutis. Novamente, Siddhartha dominou as técnicas rapidamente, alcançando estados descritos como nem percepção, nem não percepção. O limite absoluto do que a consciência pode experimentar enquanto permanece consciente. Mais uma vez, alívio temporário. Não libertação. Ele percebeu que a meditação sozinha não funcionaria. Essas práticas podiam suprimir o sofrimento temporariamente, mas supressão não é eliminação. No momento em que se parava de meditar, o problema subjacente permanecia. Ele precisava de algo mais radical. Então ele se voltou para o ascetismo, o caminho espiritual dominante de sua época. A lógica era simples. O corpo e seus desejos criam sofrimento. Portanto, para acabar com o sofrimento, é preciso transcender o corpo por meio da extrema abnegação. Se você conseguisse se tornar independente das necessidades e desejos físicos, seria livre. Siddhartha dedicou-se a essa prática com a mesma intensidade que dedicava a tudo o mais. Juntou-se a outros 5 ascetas na floresta e iniciou um programa de autoflagelação sistemática que duraria 6 anos. Ele reduziu sua ingestão de alimentos a um único grão de arroz por dia. Seu corpo começou a se consumir. Suas costelas apareciam através da pele como teclas de xilofone. Seu cabelo caiu. Sua pele ficou cinza. Quando tocava seu estômago, conseguia sentir a coluna vertebral através da carne emaciada. Dormiu sobre espinhos. Prendeu a respiração até desmaiar. Permaneceu na mesma posição por dias até que suas pernas incharam e estalaram. Meditou em cemitérios rodeado por cadáveres em decomposição, tentando se forçar a confrontar a morte de forma tão direta que ela perdesse o poder sobre ele. Os outros 5 ascetas olharam para ele com reverência. Ali estava alguém verdadeiramente comprometido, alguém disposto a ir mais longe do que qualquer outro. Tornaram-se seus discípulos, certos de que ele estava se aproximando de algo profundo. Mas Siddhartha estava se aproximando da morte, não da iluminação. Seu corpo estava definhando, sua mente estava se turvando. A privação extrema não estava produzindo discernimento. Estava apenas produzindo mais sofrimento, sofrimento que ele infligia a si mesmo deliberadamente em nome da transcendência. Certo dia, enquanto meditava à beira do rio, ele desmaiou. Estava morrendo. E naquele momento de desespero, uma lembrança da infância veio à tona. A memória. Quando Siddhartha era criança, seu pai o levou a um festival de aragem na primavera. Enquanto os adultos trabalhavam nos campos, o jovem Siddhartha sentou-se sob uma roseira brava, observando. E espontaneamente, sem esforço,
sem qualquer técnica ou método. Ele entrou em um estado de profunda absorção meditativa. Não era uma sensação de êxtase ou euforia. Era calma, lúcida, presente. Ele se sentia conectado a tudo ao seu redor. A árvore, a terra, os trabalhadores, o céu, não por um sentimento sentimental, mas pela percepção direta da interdependência. E havia leveza nisso, uma alegria natural que não exigia nada, que surgia simplesmente por estar consciente e vivo. A memória era crucial. Aquela experiência de infância tinha sido pacífica, mas não por meio de negação ou repressão. Ele não havia transcendido o corpo, nem eliminado o desejo. Ele estava simplesmente presente, aberto, consciente. E nesse estado, o sofrimento não estava ausente. Era impossível, porque o eu que sofre não estava funcionando. Ele percebeu seu erro. Por 6 anos, tentara destruir o corpo, eliminar o desejo, transcender sua humanidade. Mas essa ainda era a relação errada. Ainda era uma guerra, ainda baseada na crença de que algo na existência precisava ser superado. E se o problema não fosse o corpo ou o desejo? E se o problema fosse a relação dele com essas coisas, o apego ao que é prazeroso, a rejeição ao que é desagradável, toda aquela estrutura de aversão e desejo que criava a sensação de um eu separado que poderia ser ameaçado? Uma jovem da aldeia, chamada Sujata, o encontrou caído à beira do rio. Ela lhe ofereceu arroz com leite, provavelmente pensando que ele estivesse morto, ou quase. Siddhartha aceitou. Ele comeu. Sentiu as forças retornarem ao seu corpo. Os 5 ascetas que o seguiam ficaram horrorizados. Ele havia desistido. Ele havia fracassado. Abandonaram-no com desgosto, certos de que ele havia desperdiçado 6 anos e desperdiçaria o resto da vida na mediocridade. Mas Siddhartha compreendeu que não havia fracassado. Ele aprendera algo essencial durante aqueles 6 anos. Nem a indulgência, nem a negação funcionam. O palácio não te oferecera uma resposta. O ascetismo extremo também não. Ambas as abordagens baseavam-se na mesma premissa falha. A de que a paz advém da manipulação das condições externas ou dos estados físicos. Ele precisava de uma terceira via, algo que não envolvesse apego ao prazer ou à dor, que não exigisse a manutenção de estados ou circunstâncias especiais. Ele precisava compreender o mecanismo real pelo qual o sofrimento é criado na consciência. Ele sentou-se sob uma grande árvore, mais tarde chamada de Árvore Bodhi, a árvore do despertar. Fez um voto. Não se moveria daquele lugar até compreender a natureza do sofrimento e como pôr fim a ele. Se morresse ali sentado, que assim fosse. Já havia perdido tempo demais com respostas parciais e caminhos falsos. Agora, ficaria sentado até que a verdade se revelasse, ou seu corpo cedesse. O que aconteceu nas horas ou dias seguintes, segundo diferentes relatos, mudaria tudo. A Noite das Visões. A tradição budista descreve a noite de Siddhartha sob a árvore Bodhi como um drama cósmico, repleto de demônios, tentações e batalhas sobrenaturais. Mara, a personificação da ilusão, supostamente atacou com exércitos de monstros, tentando impedir o despertar. Mas essas são provavelmente metáforas para o que realmente estava acontecendo. Um processo psicológico tão intenso que se assemelhava a uma guerra. Siddhartha começou a observar sua mente com atenção ininterrupta, sem manipulá-la, sem tentar alcançar nenhum estado específico, apenas observando com total clareza tudo o que surgia e desaparecia. Ele observou pensamentos surgirem do nada, pairarem na consciência por um instante e depois se dissiparem. Observou sensações surgirem no corpo, agradáveis e desagradáveis, mudando constantemente, nunca estáveis. Observou emoções emergirem, se intensificarem e se dissiparem. Observou todo o fluxo da experiência e pela primeira vez o viu com clareza, sem interferências, sem tentar alterá-lo.
o que ele percebeu foi surpreendente. Cada momento de sofrimento seguia o mesmo padrão. Algo surgia, uma sensação, um pensamento, uma percepção. Então, imediatamente, automaticamente, a mente se aproximava disso, se fosse agradável ou se opunha se fosse desagradável. Esse movimento de aproximação ou repulsão criava uma sensação de um eu, um mim, que quer ou não quer, que gosta ou não gosta, que precisa que as coisas sejam diferentes do que são. E esse senso de identidade, essa contração em torno das preferências, era o problema, não as sensações em si, não os pensamentos em si, mas o apego a eles ou a aversão a eles, o esforço constante para manipular a experiência de modo que ela se adequasse às nossas preferências. Ele via toda a sua vida nesse padrão. Buscava prazer no palácio, agarrava-se a experiências agradáveis, tentando torná-las permanentes. Depois, buscava a transcendência através do ascetismo, rejeitando a experiência física, tentando se tornar algo além de um corpo. Ambos eram o mesmo movimento fundamental, o eu tentando controlar a experiência de acordo com suas preferências. A compreensão se aprofundou. Ele começou a observar não apenas momentos isolados, mas padrões ao longo do tempo. Percebeu como sua personalidade havia sido construída por meio de hábitos acumulados de apego e aversão. Viu como as memórias de experiências agradáveis criavam o desejo por experiências semelhantes, como as memórias de experiências desagradáveis criavam medo e estratégias de evitação. Como toda na estrutura de quem ele pensava ser havia sido construída camada por camada, por meio dessas reações habituais. E ele viu algo ainda mais fundamental. Esse eu que ele vinha defendendo, tentando satisfazer, tentando aperfeiçoar ou transcender, esse eu não existia de fato como uma coisa. Era um processo, não uma entidade. Um verbo, não um substantivo. Ele só parecia existir nos momentos em que a consciência se identificava com pensamentos, sensações ou percepções como sendo meus, como sendo eu. Quando essa identificação se dissipou, quando a consciência simplesmente reconheceu a experiência sem reivindicar a sua posse, a sensação de si mesmo se dissolveu. Não em alguma fusão cósmica ou união mística, mas no simples reconhecimento de que aquilo a que ele chamava de eu era senão apenas mais uma experiência surgindo e desaparecendo. As 3 marcas. Com a aproximação do amanhecer, a compreensão de Siddhartha cristalizou-se em princípios claros. Tudo o que ele via, sem exceção, apresentava 3 características. A primeira, anicca, impermanência, nada permanece, nem o agradável, nem o desagradável, nem pensamentos, nem emoções, nem sensações, nem relacionamentos, nem corpos, nem a própria vida. Tudo o que surge irá passar. Tudo o que é construído irá desmoronar. Cada momento se dissolve ao mesmo tempo em que aparece. Isso parece óbvio, até trivial. Todo mundo sabe que as coisas mudam. Mas ele viu isso diretamente, momento a momento. Não como conhecimento intelectual, mas como experiência vivida. E viu o quanto de sofrimento advém de resistir a essa verdade, de tentar tornar o temporário permanente, de se apegar ao que já está partindo. A segunda característica, dukkha, insatisfação. Como tudo é impermanente, nada pode proporcionar satisfação estável. A experiência agradável que você está desfrutando já está terminando. A experiência desagradável que você está suportando também não é permanente, mas enquanto dura, é insatisfatória. E até mesmo as experiências neutras carregam uma sutil insatisfação, porque estão sempre prestes a se transformar em algo diferente. Isso não é pessimismo. É precisão. A vida contém alegria, beleza, amor, conexão. Mas também contém o oposto. E tudo, bom e ruim, é instável. Qualquer tentativa de construir felicidade duradoura sobre fenômenos temporários está fadada ao fracasso.
é como construir na areia. A estrutura desmoronará porque a fundação é inerentemente instável. A terceira característica foi a mais revolucionária. Anatta, o não-eu. Não existe uma essência imutável no centro da experiência. O que chamamos de eu é, na verdade, uma coleção de processos mutáveis, sensações físicas, sentimentos, percepções, formações mentais, a própria consciência. Esses 5 agregados surgem juntos e criam a ilusão de um eu unificado. Mas, ao observar atentamente, percebe-se que esse eu não está em lugar nenhum. O corpo não é autossuficiente. Ele muda constantemente, adoece, envelhece e morre. Você não o escolheu. Você não pode controlá-lo completamente. Ele age de acordo com processos biológicos, em grande parte fora do controle consciente. Os sentimentos não são inerentes ao indivíduo. Eles surgem com base em condições, sendo agradáveis quando o corpo está confortável, desagradáveis quando não está e neutros caso contrário. Você não decide o que sentir. Os sentimentos simplesmente acontecem com você. A percepção não é o eu. Seus sentidos relatam o que está acontecendo no seu ambiente. Você não escolhe o que vê, ouve ou cheira. As formações mentais, os pensamentos, as emoções e as vontades não são o eu. Elas surgem com base em condicionamentos prévios, genética e circunstâncias. Você pode observá-las, mas não as cria do zero. Nem mesmo a própria consciência é um eu. Ela é vazia, como um espelho que reflete tudo o que aparece, mas não retém nada. A consciência conhece a experiência, mas não é idêntica a nenhuma experiência em particular. Então, onde está o eu? Siddhartha não conseguiu encontrá-lo. O que ele encontrou, em vez disso, foi um processo de identificação. A consciência confundindo conteúdos temporários com si mesma, reivindicando a posse de pensamentos, sentimentos e sensações que são apenas passageiros. Quando essa identificação se dissipou, o sofrimento terminou. Não porque tudo se tornou agradável, mas porque não havia mais ninguém para sofrer. A experiência continuou, agradável e desagradável, mas sem o comentário constante de um eu interpretando tudo através da lente do que eu quero ou não quero. Originação dependente. Mas como ocorre esse processo de identificação? Como a ilusão do eu é construída momento a momento? Siddhartha traçou essa cadeia. Começa com a ignorância, com o desconhecimento da verdadeira natureza da realidade. Como não enxergamos claramente a impermanência, a insatisfação e o não-eu, presumimos que as coisas são estáveis, satisfatórias e contêm um eu. Essa ignorância produz formações, padrões habituais de pensamento e comportamento que se acumulam ao longo do tempo. Essas formações são como sulcos gravados na consciência pela repetição. Essas formações condicionam a consciência a surgir em padrões específicos. Então, a consciência, ao entrar em contato com os objetos, através dos sentidos, produz sentimentos, sejam eles agradáveis, desagradáveis ou neutros. A sensação gera imediatamente um desejo. Se for agradável, queremos que continue. Se for desagradável, queremos que pare. Se for neutra, queremos algo mais interessante. O desejo intenso leva ao apego, a um vínculo mais forte com experiências agradáveis e a uma aversão mais acentuada com as desagradáveis. O senso de identidade se solidifica em torno desses apegos e aversões. O apego leva ao devir, à construção de um eu futuro que obterá o que deseja e evitará o que não deseja. Planos são feitos. Estratégias são colocadas em prática. O eu se envolve com resultados específicos. O devir leva inevitavelmente ao nascimento, ao surgimento de um novo momento de autoconsciência. E com o nascimento vem novamente toda a gama de sofrimentos. Envelhecimento, doença, morte, separação do prazeroso,
contato com o desagradável, não conseguir o que se deseja. Mas cada elo dessa corrente depende do anterior. Quebre qualquer elo, e toda corrente desmorona. E o elo mais fácil de quebrar é aquele entre o sentir e o desejar. Quando surge um sentimento agradável ou desagradável, que tal simplesmente observá-lo sem imediatamente tentar alcançá-lo ou lutar contra ele? Que tal deixar a experiência ser o que ela é, sem adicionar essa camada extra de querer que ela seja diferente? Essa era a chave. Esse era o caminho do meio entre a indulgência e a negação. Não buscar o prazer, não evitá-lo, não buscar a dor, não procurá-la. Simplesmente vivenciar cada momento com plena consciência, sem a interferência de preferências pessoais. Quando isso acontece, o senso de identidade não surge. E quando o senso de identidade não surge, o sofrimento não surge. Não porque a vida se torne perfeitamente agradável, mas porque não há ninguém reivindicando a ser na posse da experiência, ninguém a ser ameaçado pela impermanência, ninguém exigindo que a realidade se conforme às preferências. O iluminismo. Com o amanhecer, algo fundamental mudou. Siddhartha descreveu isso mais tarde de forma simples. A ignorância foi destruída. Surgiu o conhecimento. Esse conhecimento não era intelectual. Era a percepção direta de como as coisas realmente funcionam, livre das distorções do desejo e da aversão. Ele viu a realidade com clareza pela primeira vez, não através das lentes do ego, mas como ela é, independente de preferências pessoais. Ele compreendia perfeitamente por que os seres sofrem. Um sofrimento é criado através da cadeia de origem dependente. Como ele pode ser encerrado, quebrando essa cadeia e o caminho que leva a esse fim? Ele sentou-se ali debaixo da árvore e dizem que estava completamente em paz. Não porque tudo fosse agradável, mas porque a guerra havia terminado. O exaustivo projeto de tentar moldar a experiência à maneira como eu a desejava havia cessado. A experiência simplesmente acontecia, momento a momento, e isso bastava. Isso é iluminação. Bodhi. Despertar. Não se trata de atingir um estado especial, adquirir poderes sobrenaturais ou fundir-se com o universo. Trata-se simplesmente de ver com clareza, sem distorções, e, a partir dessa visão, viver sem o atrito constante do egocentrismo. Durante 7 dias, ele ficou sentado debaixo daquela árvore, absorvendo o que havia acontecido. Então surgiu uma pergunta. Deveria ensinar isso? Seria sequer possível ensinar? O que ele havia descoberto era tão sutil, tão contrário às suposições comuns, que a maioria das pessoas não entenderia. Interpretariam mal, pensariam que ele estava defendendo o niilismo ou algum novo sistema de crenças. A história tradicional conta que um Deus apareceu e implorou que ele ensinasse, que existiam seres com apenas um pouco de poeira nos olhos que podiam compreender. Mais provavelmente, a compaixão simplesmente surgiu naturalmente. Ele havia encontrado o fim do sofrimento. Outros estavam sofrendo. A resposta natural foi compartilhar o que havia descoberto, mesmo que a maioria rejeitasse, mesmo que fosse incompreendido, mesmo que parecesse impossível. Ele se levantou. Não era mais Siddhartha, o buscador. Agora era o Buda, o iluminado. E partiu para encontrar os 5 ascetas que o haviam abandonado, para lhes oferecer o que havia descoberto. A primeira virada. O Buda encontrou seus 5 antigos companheiros no Parque dos Servos, perto de Varanasi. Quando o viram se aproximando, decidiram ignorá-lo. Ele havia abandonado o caminho ascético. Era fraco, um fracasso. Não merecia o tempo deles. Mas à medida que ele se aproximava, algo nele os fez reconsiderar. Ele se movia de forma diferente. Seu rosto tinha uma qualidade que eles não conseguiam definir. Sem planejar, eles se levantaram, ofereceram-lhe um assento e o ouviram. O primeiro ensinamento do Buda
chamado de primeira roda do Dharma, estabeleceu a estrutura que se tornaria o budismo. Ele começou com as 4 nobres verdades, afirmações tão simples que soam quase banais, até que se compreendam todas as suas implicações. A primeira nobre verdade. A vida envolve dukkha, sofrimento ou insatisfação. Nascer é sofrimento. Envelhecer é sofrimento. Adoecer é sofrimento. Morrer é sofrimento. Estar com o que você não quer é sofrimento. Estar separado do que você quer é sofrimento. Não obter o que você deseja é sofrimento. Em resumo, os 5 agregados do apego são sofrimento. Isso não significa que a vida seja apenas sofrimento, ou que o prazer não exista. Significa que toda experiência, mesmo a agradável, carrega uma instabilidade inerente por ser impermanente. O prazer surge e desaparece, deixando para trás o desejo por mais prazer e o medo de perdê-lo. Mesmo em momentos de felicidade, as sementes do sofrimento estão presentes. A segunda nobre verdade. O sofrimento tem uma causa. Essa causa é tanha, o desejo ou a sede. Desejo por experiências agradáveis. Desejo pela própria existência, o desejo de continuar sendo. Desejo pela não existência, o desejo de escapar ou de acabar com tudo. Esse desejo, combinado com a ignorância sobre a verdadeira natureza da realidade, cria o sofrimento. Isso é radical. Buda não está dizendo que o sofrimento é causado por circunstâncias externas. Ele está dizendo que é causado pela nossa relação com as circunstâncias, pela busca constante e pela pressão que cria a sensação de um eu separado que pode ser ameaçado. A terceira nobre verdade. O sofrimento pode acabar. Isso não é fé nem esperança. É uma constatação baseada em sua experiência direta. Quando o sofrimento é causado pelo desejo que nasce da ignorância, e como o desejo e a ignorância não são aspectos fundamentais da consciência, mas padrões condicionados, eles podem ser descondicionados. Quando cessam, o sofrimento cessa. Essa cessação é chamada de nirvana, literalmente extinção, como uma chama que se apaga. A quarta, nobre verdade. Existe um caminho que leva ao fim do sofrimento. Este é o caminho ótuplo. Não 8 passos a serem seguidos sequencialmente, mas 8 aspectos da vida que precisam ser desenvolvidos simultaneamente. Visão correta. Compreender as coisas como elas realmente são. Enxergando a impermanência, a insatisfação e o não-eu. Intenção correta. O compromisso com a renúncia. A boa vontade e a inofensividade. Falar corretamente, evitando mentiras, discursos divisivos, palavras ásperas e conversas ociosas. Ação correta, evitando matar, roubar e conduta sexual imprópria. Meio de vida correto, evitando ocupações que causem sofrimento a outros. Esforço correto. Prevenir o surgimento de estados prejudiciais, abandonar os que já surgiram, cultivar estados benéficos e manter os já cultivados. Atenção plena correta, que consiste em manter uma consciência clara do corpo, das sensações, da mente e dos objetos mentais. Concentração correta, desenvolvendo uma profunda absorção meditativa. Os 5 ascetas ouviram, compreenderam. Ao final do ensinamento, todos os 5 haviam vivenciado o despertar. Tornaram-se os primeiros bhikkhus, monges, o núcleo do que viria a ser uma vasta tradição. O método. Nos 45 anos seguintes, Buda vagou pelo norte da Índia ensinando a todos que quisessem ouvi-lo. Ele não se declarava um deus ou um profeta. Era um mestre que demonstrava um método para investigar a realidade diretamente. Seu método de ensino principal era simples, porém profundo. Observe sua própria experiência. Não acredite no que ele dizia só porque ele dizia. Teste. Aplique as práticas. Veja se o que ele descrevia corresponde à sua experiência direta. Essa abordagem empírica foi revolucionária em uma cultura dominada pela religião védica, baseada em escrituras reveladas e na autoridade sacerdotal. Buda afirmava que a verdade
Não é revelada de cima nem codificada em textos. Ela é descoberta por meio da investigação direta da própria consciência. A prática que ele ensinava era Vipassana, meditação da visão penetrante. O meditador senta-se, estabelece uma atenção estável e observa o surgimento e o desaparecimento dos fenômenos. Sensações físicas no corpo. Emoções. Pensamentos. Nada é excluído, nada é suprimido. Tudo é simplesmente notado, observado, deixado surgir e desaparecer sem interferência. Parece fácil, mas não é. A mente resiste à observação prolongada. Ela quer ser entretida, distraída, entorpecida. Quando você se senta em silêncio e observa, você se depara com tudo aquilo de que tem fugido: tédio, ansiedade, inquietação, dúvida, desconforto físico, dor emocional que você tem reprimido por anos. Mas é justamente esse encontro que importa. Você não está tentando alcançar um estado de paz especial. Você está aprendendo a estar com a experiência como ela é, sem adicionar a camada extra de desejo e aversão que cria sofrimento. À medida que a prática se aprofunda, certas percepções surgem naturalmente. Você vê a impermanência diretamente, não como um conceito, mas como realidade vivida. Você observa as sensações surgirem e desaparecerem momento a momento. Você percebe que o que você chama de dor é, na verdade, uma série de sensações que surgem e desaparecem, não algo sólido e imutável. Quando você para de resistir a ela, ela deixa de ser sofrimento. Você vê o não-eu diretamente. Percebe que os pensamentos surgem sem que você os escolha. As emoções vêm e vão por conta própria. O corpo faz o que faz. Onde está o eu que supostamente está no controle? Você não consegue encontrá-lo. O que você encontra, em vez disso, é um processo de identificação. A consciência se apegando a conteúdos e chamando-os de eu. Quando essa identificação se dissipa, algo extraordinário acontece. A experiência continua, mas não há ninguém sofrendo com ela. O prazer e a dor ainda surgem, mas são apenas sensações, não ameaças a um eu que precisa ser protegido. Os pensamentos ainda surgem, mas são apenas pensamentos, não problemas a serem resolvidos ou verdades a serem defendidas. Esta é a paz que Buda descobriu e ensinou a outros a descobrir. Não a paz como circunstâncias perfeitas, mas a paz como o fim da guerra com a realidade. A psicologia. O que Buda descreveu há 25 séculos, a neurociência agora confirma. O eu que pensamos ser, a entidade unificada e contínua que vivencia experiências, é uma construção, uma história que a consciência conta a si mesma. Seu cérebro recebe bilhões de informações por segundo dos sentidos, órgãos internos, propriocepção e sistemas de memória. Ele integra essas informações em uma experiência coerente e cria uma narrativa. Estou vendo isso, sentindo aquilo, pensando outra coisa. Mas o eu é um acréscimo, não é inerente à experiência em si. Exames de imagem cerebral mostram que as decisões frequentemente ocorrem milissegundos antes da consciência de tê-las decidido. A sensação de ter escolhido conscientemente é retrospectiva, uma mera percepção da própria consciência sobre processos que ocorreram abaixo do seu limiar. Isso não significa que o livre-arbítrio seja completamente ilusório, mas certamente não é o que imaginamos. O Buda compreendeu isso por meio da introspecção. Ele observou o surgimento das intenções antes da manifestação consciente dessas intenções. Ele percebeu como a consciência constrói retroativamente a sensação de ser um agente, um escolhido, quando na verdade ela é mais como uma testemunha de processos que, em grande parte, se desenrolam por si mesmos. Isso explica por que tentar controlar os pensamentos não funciona. Você não consegue parar de pensar simplesmente decidindo parar de pensar. A decisão de parar é, em si, outro pensamento.
mas você pode observar o pensamento sem se identificar com ele, vendo os pensamentos surgirem e desaparecerem como nuvens, interessantes, mas sem significado intrínseco. O Buda também compreendia o que hoje chamamos de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reconfigurar por meio da prática repetida. Quando você pratica a observação da experiência sem reagir, enfraquece a conexão habitual entre sentir e desejar. Os caminhos neurais que geram automaticamente desejo ou aversão em resposta a sensações agradáveis ou desagradáveis podem ser modificados por meio do treinamento. Isso leva tempo. Os padrões estão profundamente enraizados, esculpidos por milhares de repetições ao longo da vida. Mas eles não são permanentes. São condicionados, e o que é condicionado pode ser descondicionado. Os erros mais comuns. Buda passou décadas esclarecendo mal-entendidos sobre seus ensinamentos. As pessoas constantemente os distorciam de maneiras previsíveis. Alguns interpretaram seus ensinamentos sobre o não-eu como significando que nada importa. Se não existe um eu, por que não fazer o que quiser? Mas Buda insistiu que essa era uma compreensão errônea. As ações têm consequências. Causar dano gera sofrimento para você e para os outros. O objetivo não é fugir da responsabilidade, mas agir com sabedoria em vez de agir por desejo. Outros interpretaram seu ensinamento sobre a impermanência como se não pudéssemos desfrutar de nada. Por que apreciar a beleza se ela simplesmente desaparecerá? Mas Buda ensinou o oposto. Quando paramos de tentar tornar o impermanente permanente, podemos realmente apreciar cada momento como ele é. A flor é mais bela quando sabemos que está morrendo. O amor é mais profundo quando sabemos que é passageiro. Alguns interpretaram seus ensinamentos sobre o sofrimento como se a vida fosse terrível e algo de que se deve escapar. Mas Buda considerou essa visão errônea. A vida contém sofrimento, mas também contém alegria, beleza e conexão. Continuar 9 horas e 37 minutos. O objetivo não é negar a existência, mas sim eliminar o desejo e a aversão que transformam a experiência comum em sofrimento. As pessoas queriam que ele se posicionasse sobre questões metafísicas. O eu existe após a morte? O universo é eterno? Teve um começo? Ele se recusava-se a responder, chamando essas perguntas de inábeis. Elas não levam ao fim do sofrimento, que é a única coisa que importa. Você não precisa saber a origem do universo para entender por que sofre e como parar de sofrer. Essa abordagem pragmática frustrou filósofos e teólogos que desejavam uma cosmologia completa. Mas Buda manteve-se implacavelmente focado em uma única coisa: o sofrimento e seu fim. Todo o resto era distração. O esclarecimento mais importante. Este ensinamento não se baseia em crença. Você não se torna budista aceitando doutrinas. Você se torna budista praticando o método e vendo os resultados diretamente. Não é fé, é investigação. Venha e veja por si mesmo. A morte. Aos 80 anos, Buda sabia que sua morte se aproximava. Ele ensinava há 45 anos, vagando constantemente apesar da dor crônica, nas costas, resultante dos anos de prática ascética. Seu corpo estava debilitado. Ele reuniu seus discípulos. Alguns estavam aflitos, agarrando-se a ele e implorando que ficasse mais tempo. Ele os lembrou gentilmente. Tudo o que surge, passa. Até mesmo os Budas morrem. Essa é a natureza da existência condicionada. Seu último ensinamento enfatizou a autossuficiência. Não busquem mestres externos, nem mesmo ele. Sejam luzes para si mesmos, disse ele. A verdade é encontrada por meio de sua própria investigação, não por meio da devoção a personalidades. Ele perguntou 3 vezes se alguém tinha perguntas, alguma dúvida sobre o ensinamento. Silêncio.
Então proferiu suas palavras finais. Todas as coisas condicionadas estão sujeitas à decadência. Esforcem-se com diligência. Ele entrou em profunda meditação, passando por estados de absorção progressivamente mais sutis, e então morreu. Seu corpo foi cremado. Relíquias foram distribuídas a seus seguidores, que construíram estupas para abrigá-las. Em poucas décadas, seus ensinamentos se espalharam para além da Índia. Em poucos séculos, transformaram civilizações inteiras. Mas Buda nunca quis adoração. Ele queria praticantes. Pessoas que testariam o método, o aplicariam rigorosamente, descobririam diretamente o que ele descobriu. O ensinamento não era sobre ele. Era sobre a verdade acessível a qualquer pessoa disposta a examinar profundamente a própria experiência. A relevância moderna. 25 séculos depois, vivemos em circunstâncias radicalmente diferentes. A maioria de nós não são ascetas errantes. Temos responsabilidades, relacionamentos, carreiras. Vivemos em culturas que Buda jamais imaginou, lidando com tecnologias e estruturas sociais que não existiam em seu mundo. No entanto, o problema fundamental permanece inalterado. Sofremos. Sentimos insatisfação mesmo quando nada está ativamente errado. Desejamos ardentemente o que não temos. Tememos perder o que temos. Construímos nossas vidas em torno de coisas passageiras e depois nos sentimos traídos quando elas não duram. Construímos identidades elaboradas e, em seguida, gastamos uma energia enorme defendendo-as e mantendo-as. A análise do Buda ainda se mantém válida. O sofrimento não provém das circunstâncias em si, mas da nossa relação com elas, do desejo e da aversão que nascem da incapacidade de enxergar as coisas com clareza. E a solução continua a mesma: desenvolver a capacidade de enxergar com clareza através da atenção constante à experiência. A vida moderna oferece novas distrações, mas não desafios fundamentalmente diferentes. Os smartphones, as redes sociais e os serviços de streaming são apenas versões mais sofisticadas daquilo que Buda reconheceu em sua época: o esforço desesperado da humanidade para evitar estar presente com a experiência tal como ela é. Usamos tecnologia, trabalho, entretenimento, relacionamentos, qualquer coisa para evitar o desconforto de simplesmente ficarmos em contato conosco mesmos. Mas esse desconforto é informação. Ele nos mostra o desejo e a aversão não examinados que operam no pano de fundo da consciência, criando uma insatisfação constante e latente. A prática continua a mesma: sentar, observar a experiência, parar de adicionar a camada extra de resistência e apego, observar o que acontece. Não uma ou duas vezes, mas diariamente, durante meses, anos, décadas. Gradualmente, os padrões se desfazem. A identificação com os pensamentos e sentimentos relaxa. A sensação de um eu sólido e separado começa a se revelar como uma construção, e não como algo dado. Isso não resolve problemas práticos. Você ainda precisa pagar contas, manter relacionamentos, lidar com o mundo. Mas você encara esses desafios de forma diferente. Em vez de reagir por hábito inconsciente e medo, egocêntrico, você responde com clareza e compaixão. O atrito diminui. A vida se torna mais simples, não porque as circunstâncias melhoram, mas porque você para de lutar contra a realidade. A mensagem final do Buda foi sobre diligência. Este não é um caminho para os casuais ou para os que se desanimam facilmente. Requer esforço constante, autoexame honesto e disposição para enxergar coisas que você preferiria ignorar. A maioria das pessoas começa e para. A mente resiste à observação. O progresso muitas vezes é invisível. A dúvida se insinua constantemente. Mas para aqueles que persistem, que mantêm a prática apesar das dificuldades,
que continuam retornando à observação direta da experiência, apesar da resistência incessante da mente, algo muda. Não de uma vez. Não permanentemente no início. Mas, gradualmente, inequivocamente, o sofrimento diminui. A paz torna-se acessível não como algo que se conquista, mas como algo que já está presente, quando se para de obscurecê-la com desejo e aversão. Este é o dom do Buda. Não um sistema de crenças a ser adotado, nem uma filosofia a ser defendida, mas um método para investigar a própria consciência e descobrir diretamente a verdade. Os muros do palácio que o protegem também o aprisionam. As práticas ascéticas que prometem transcendência apenas criam diferentes formas de sofrimento. Mas o caminho do meio, acolher a experiência como ela é com plena consciência, abre a porta para a paz genuína. A verdade nunca esteve escondida em templos, nem codificada em escrituras. Ela sempre esteve aqui, neste momento, na sua experiência direta, esperando para ser reconhecida. Você só precisa olhar, não para ver algo novo, mas para ver com clareza o que sempre esteve presente. A mente cria sofrimento através da ignorância e do desejo. Quando a ignorância termina, o desejo termina. Quando o desejo termina, o sofrimento termina. Não algum dia, não em algum estado especial, mas agora, na simples clareza de ver as coisas como elas realmente são. Isto é o que Buda encontrou sob a árvore Bodhi e ensinou durante 45 anos. Esta é a paz interior, sempre disponível, nunca mais distante do que a observação direta deste momento, exatamente como ele é.